foi estabelecida uma fiança de US$100.000 que imediatamente foi paga. Até onde eu sei, a queixa criminal está restrita a homicídio culposo em segundo grau, o que pode levar a uma pena de prisão de até 15 anos, de acordo com os promotores. Bom, vamos lá. Eu acompanho diariamente 2 sites especializados em notícias de Nova York. Então eu acabo tendo que consumir muita coisa. Então, o que acontece em Nova York eu fico sabendo. Eleição daqui, distrital, eleição para xerife, governador. O ano passado, o ano retrasado, rolou um escândalo gigantesco na época que o governador de Nova York caiu por dezenas de acusações. Então eu vi isso dia após dia porque eu já acompanhava. Eu acabo acompanhando, eu já tinha dito isso aqui ou no Instagram, que eu acabo vendo vários sites todos os dias, porque é onde me mantenho atualizado em relação ao trabalho que eu faço aqui no canal. Normalmente eu sou mais bem informado do que acontece em Nova York, na Califórnia e na Flórida, porque são estados que recebem mais atenção na maior parte dos sites, especificamente esses 2 que são focados ali em Nova York. Então qualquer gramazinha de horror que se desenrola por lá, eu fico sabendo. Bom, o que acontece? Quando eu soube inicialmente que rolou um falecimento no metrô, não me espantou, porque é constante, algum tipo de incidente envolvendo o metrô. Recentemente houve lá uma pessoa que saiu com um objeto cortante atingindo várias pessoas. Então, coisas tenebrosas, infelizmente, têm acontecido. E é claro, para não ficar apenas nas minhas memórias de manchetes, eu fui atrás. E, realmente, eu vi que os falecimentos nos trilhos de metrô, inclusive, dispararam em 2022 para 88. É um elemento pouco notado na nossa era pós-2020 de desordem e caos. Em uma cidade funcional, o transporte ferroviário é a forma mais segura de se deslocar de um lugar para o outro. Mas como tudo em Nova York nos últimos 3 anos, as coisas deram errado. Os 88 falecimentos em pistas no ano passado ficaram acima de 35%, acima das médias de 2018 e 2019, de 65 a cada ano. E é interessante que as autoridades eleitas de Nova York e os defensores do trânsito estejam indignados com o falecimento do Jordan em um trem de metrô, numa segunda-feira. Só que a grande pergunta é, a vida do Jordan importa, assim como as vidas das outras pessoas que faleceram dentro e fora do metrô de forma violenta, inclusive? Porque eu não me lembro de ver essa indignação toda com as demais. Muitas delas, inclusive como Jordan, eram jovens sem teto. E a situação aqui é mais do que parece. Porque nós talvez nunca saibamos que tipo de envolvimento Jordan teve com os sistemas de saúde e serviços humanos. Os reformadores da justiça criminal podem apontar corretamente que as muitas prisões anteriores do Jordan não o estabilizaram. Mas nem qualquer contato que ele possa ter tido com equipes de assistência ao sem-teto, assistentes sociais, abrigos seguros e clínicas ambulatoriais. Detalhes sobre o envolvimento do Jordan com os sistemas de saúde e serviços sociais podem ajudar a informar os formuladores de políticas sobre a melhor forma de projetar programas para evitar a próxima tragédia evitável. Só que aí a questão é, alguma intervenção anterior funcionou pelo menos temporariamente? Quando pessoas com doenças mentais graves, resistentes ao serviço, rejeitam as ofertas iniciais de tratamento, quando esforço é feito por parte dos burocratas da cidade e dos prestadores de serviços sociais sem fins lucrativos para se reengajar? O debate sobre a resposta à crise diz respeito a como lidar com situações como essa aqui. Muitas pessoas com formação militar ou policial estão dispostas a se apressar a intervir. Porque também é verdade, no entanto, que a contenção pode ser a abordagem mais sensata ao lidar com doentes mentais. Um relato de última hora que estranhamente não está sendo vinculado por ninguém é que o Jordan, no sábado, 2 dias antes do seu trágico fim, tentou empurrar uma pessoa na linha de um trem. A pessoa conseguiu reagir e escapar com vida, sem ferir o Jordan. Algumas situações em uma casa, por exemplo, serão mais administráveis dessa maneira do que em outras, como em um ambiente público. Então a distinção entre crises controláveis e incontroláveis pode exigir julgamentos em frações de segundo. E apressar-se não é o jeito típico civil de sufocar, obviamente.
Esse detalhe da tragédia do Jordan não é representativo. Alguns incentivadores de Nova York comemoram o vagão de metrô lotado, no qual financistas, trabalhadores, imigrantes, estudantes universitários, judeus ortodoxos, menores de escolas charter sentam-se lado a lado, como se isso fosse um testemunho do sucesso da cidade com a diversidade. Ninguém está atacando ninguém, mas também ninguém está se comunicando ou mesmo reconhecendo a existência do outro. Em locais tão próximos, a única maneira pela qual a diversidade pode funcionar é todos manterem distância de todos os outros. E quanto à desordem, alguém gritando ou, digamos, gesticulando de forma descontrolada, geralmente se espera que você aguente ou confie nas autoridades públicas para lidar com isso. Isso se elas chegarem a tempo. A tragédia do Jordan era evitável na medida em que não teria acontecido se ele estivesse em tratamento, o que não era o caso. Mas esse detalhe também faz dele uma tragédia representativa. A tia dele disse, olha, todo o sistema simplesmente falhou com ele. Ele caiu nas rachaduras do sistema. E observações como essa podem ser encontradas na cobertura de praticamente todos os falecimentos relacionados a doenças mentais no estado. Infelizmente, o detalhe mais típico dessa história pode ser a retórica racialmente divisiva dos grupos locais, descrevendo o falecimento do Jordan como um linchamento. Reconhecidamente, é uma possibilidade tênue. E fica ainda mais fino quando a retórica racial desvia a atenção do público do foco muito mais construtivo em doenças mentais graves não tratadas. É muito fácil atribuir toda a culpa pelo que aconteceu com Jordan ao homem que o conteve após uma explosão pública. Mas os verdadeiros vilões que fizeram essas duas vidas colidirem com consequências tão trágicas é o sistema de saúde mental falido da cidade e as antiquadas leis de saúde mental. O programa piloto da Big Apple para responder aos alertas do 91 sobre pessoas com doenças mentais, como o sem-teto Jordan, não conseguiu atender 1 em cada 4 chamadas de ajuda no ano passado. E considerando uma situação onde centenas de ataques com ferramentas de fogo estão acontecendo em escolas, em lugares públicos como mercados, shoppings e até mesmo estações de metrô, nós não podemos simplesmente dizer que passageiros de metrô não devem ficar apavorados quando alguém começa a gesticular e ameaçar. Se você que mora aqui vê alguém gritando em um metrô, você não vai pensar que a pessoa está com um objeto cortante, que a pessoa está com uma ferramenta de fogo. Mas lá, as pessoas tendem a pensar, porque isso está acontecendo com frequência. Os americanos estão condicionados a esperar o pior, porque o pior tem acontecido. E a força política de Nova York, até onde eu sei, tem se oposto totalmente aos esforços moderados do prefeito Eric Adams e da governadora Cat para impor o tratamento involuntário de pessoas que claramente precisam de ajuda. Mas encarar os fatos sobre o número crescente de doentes mentais graves, que é cerca de 12 mil pessoas nas ruas, é um tabu. Os nova-iorquinos inocentes não deveriam temer ataques aleatórios, incluindo serem empurrados para os trilhos do metrô ou presos em um carro com louco. Mas isso tem acontecido. E esse medo é real. E aí a gente tem a imprensa fazendo um desserviço gigantesco nesse caso, porque, de fato, considerando o contexto, a violência alarmante no estado de Nova York, nós não podemos dizer que o que aconteceu ali foi um linchamento. O fato e a verdade é que houve o uso, sim, de força excessiva, mas que as pessoas no trem aquele dia sentiram que as suas vidas corriam perigo. Aí você vê, como eu vi, apresentadores de TV nos Estados Unidos, incluindo a advogada Sunny Hostin, que é uma das pessoas mais cínicas que eu já vi na televisão, mentindo descaradamente para o público, dizendo, ai, ele só estava gritando que estava com fome. Se eu estivesse no metrô, eu abriria minha bolsa e daria algo para ele comer. Ele não representava mal a ninguém. E assim, o mais triste é que, como eu conheço a Sunny já de longa data, eu sei que ela é uma mentirosa patológica, porque ela teve a cara de pau de esconder do seu público que o Jordan já tinha agredido uma mulher violentamente e já tinha mais de 60 passagens pela polícia. Então, obviamente, o rapaz já tinha saído dos trilhos há muito tempo. Quando alguém começa a gritar e ameaçar as pessoas, o que elas devem esperar? Principalmente o que é chocante de uma pessoa que tem muito dinheiro e não pega metrô. Aliás, de uma pessoa que eu já vi com os meus próprios olhos, vai de limusine para a porta da emissora. O mau caratismo, a má índole da Sunny não é apenas exclusivamente dela, mas é também de vários outros jornalistas que estão contando a história
história pela metade. Pessoas que estão tendo coragem de apresentar os fatos de forma incompleta, dizendo que simplesmente o Jordan era um indivíduo ali, sem mencionar o seu histórico criminal, que basicamente conta muito aqui quando você analisa toda a condição, não apenas momentânea desse evento, mas também os números de incidentes em metrô. Essas estatísticas estão aí, qualquer um pode procurar. Não tenham tempo para parar e apresentar esses números e mostrar que há algo muito ruim acontecendo há muito tempo. Por que ninguém na TV tá falando aqui que o homem cometeu um crime? E basicamente eles disseram, olha, a gente não vai te mandar pra prisão, mas nós vamos te mandar para um tratamento de saúde. Só que assim, um tratamento de saúde mental que você vai entrar e vai sair a hora que quiser. Que tipo de tratamento é esse? E sabe o que mais me noja aqui? É como essas pessoas, principalmente quem está na mídia gritando esse caso, que realmente não se importa com o Jordan, que não se importa com ninguém, quando você vê histórias piores ainda acontecendo em Nova York e ninguém fala nada. Eu fiz uma peça investigativa aqui no canal chamado A Rede de Mentiras no Caso, A Mamãe Disse Que Eu Vou Voltar, envolvendo uma menina afro-americana chamada Julissa Bates, que simplesmente perdeu a vida da pior maneira possível, porque o serviço social sabia muito bem o que poderia acontecer considerando dezenas de denúncias que a mãe cometia dezenas de maus tratos, e não apenas denúncias recentes, mas uma longa ficha criminal desde que a menina era um bebê. E ninguém fez nada, o serviço social, pelo contrário, a entregou nas garras da mãe e ela perdeu a vida pela mãe e pelo irmão. Aí esse caso não repercutiu, ninguém falou nada, a Sunny falou isso na TV, não falou. E pra piorar, ninguém foi preso. Até que a polícia, com muito esforço, depois de 12 meses, conseguiu colocar a mãe e o filho atrás das grades. Mas eu não vi ninguém fazendo protesto. Ninguém foi lá, sabe? Se você assistiu o meu vídeo, se você ainda não assistiu, sabe? É um vídeo que se esse mundo fosse outro, deveria estar sendo levado à ONU para as pessoas se tocarem que o que está acontecendo no serviço social ali é gravíssimo. É pior do que isso aqui do trem. Muito pior. Porque nós estamos falando de menores indefesos. Pessoas que não têm como se defender. Pessoas que não têm como contra-atacar. Indivíduos que estão à própria sorte debaixo de um sistema que tanto faz para eles. Então como essas pessoas que estão na rua protestando não estão vendo as dezenas de menores que estão falecendo porque o serviço social está devolvendo esses menores aos seus pais com históricos de agressividade, com ficha criminal e com tudo de pior nas costas, na bagagem, dizendo, olha, tá tudo certo, o que importa aqui é reunir a família. Eu não tenho simpatia por nenhum desses manifestantes, isso pra mim aqui é ridículo, porque se você vai sair pra manifestar, você precisa olhar muito bem o que você tá manifestando e se basear em um contexto de um tipo de violência que tem sido crescente. Só que o problema é que, basicamente, várias pessoas violentas ou pessoas com problemas de saúde mental estão causando o falecimento de outras pessoas que não mereciam aquilo. Sem contar que é chocante a balança legal ali em Nova York. 2 pessoas tiram a vida de uma menininha 1 ano até que alguém seja preso. Uma outra situação que precisa ser muito bem investigada, não, movimentos políticos para jogar o cara na cadeia imediatamente. Que engraçado, né? Sem contar que ninguém foi dar uma olhada no histórico de saúde mental desse rapaz. Como um ex-fuzileiro, nós sabemos que vários deles desenvolvem estresse pós-traumático e coisa pior. E se ele também teve uma resposta emocional a um possível trauma, um possível desequilíbrio emocional, será que isso importa também? Ou seja, 2 pessoas de saúde mental acabaram de forma excessiva se encontrando e apenas um deles saiu vivo. É tão interessante para mim esses manifestantes atrapalhando o metrô, gente que precisava ir para o trabalho, buscar os filhos na escola, eles se enfiando na linha do trem. Que tipo de protesto é esse? Porque assim, e é um protesto ainda ridículo, porque não é um protesto contra uma ação policial excessiva, violenta, algo nesse sentido. Não é um protesto contra, meu Deus do céu, a proibição de gás que acabou de acontecer no estado. Ninguém protesta contra isso. Vai ser proibido usar gás em partes ali e tipo assim, quando cair a luz, se você não tem luz, você não tem gás, já era, viu? E ninguém protesta contra isso. Mas aí, uma situação que ainda todos os fatos não foram averiguados, que de fato não gera uma indignação genuína contra os verdadeiros culpados aqui, porque a grande questão é, se uma pessoa está na rua e não deveria estar, o mais culpado não é quem tirou a vida dela, é quem permitiu que ela saísse. O que me preocupa aqui são as movimentações políticas. Esse procurador, o Alvin, ele quase fez uma queixa-crime por conta própria, o que basicamente, quando ele estava fazendo, já muitas pessoas falaram, oi, peraí, você tá
excedendo o seu poder, cara. E aí rolou um pouco disso, dessa preocupação mesmo de pessoas que apoiam a já possível prisão do Jordan. Aí ele deixou de lado e tal, mas aí as outras coisas começaram a acontecer ali no oculto envolvendo a polícia. Então, tipo assim, onde estava o Alvin quando a Julissa Bates e aqueles outros menores que eu apresentei lá naquele vídeo perderam a vida? Eu não lembro de você dar um A sequer, senhor Alvin. Aliás, eu não conheci esse cara até outro dia, quando eu estava lendo um artigo gigantesco sobre uma série de denúncias que envolviam pessoas que foram financiadas em suas campanhas, porque esse procurador, ele ganhou a eleição para estar nesse cargo, e ele, como vários outros nomes ali que eu não conhecia, e nomes que eu vi ali pela primeira vez, foram financiados de uma forma bastante ilegal, imoral e altamente duvidosa. Essa informação foi divulgada e ninguém deu pio sobre ela. O Times não divulgou, as emissoras não divulgaram. Tipo, basicamente temos uma pessoa ali que recebeu muito mais dinheiro do que é permitido, ou seja, foi uma vitória eleitoral comprada. E tá tudo bem. E o mais estranho ainda é que eu fui olhar o histórico do Alvin e ele é um procurador, um promotor, seja como for, que quando não quer processar, ele não processa, assim, coisas violentas. Não acho necessidade, não vejo necessidade de processar. O cara não processa, ele só processa o que ele quer. Então, assim, já me preocupa. Eu pessoalmente penso, tá, que o Jordan está lascado se cair nas mãos de um júri em Nova York, imagina. Chegou num ponto em que, olhando agora a situação do sistema judicial dali, eu não confio. Pra mim é a mesma coisa lá, você ser condenado lá como ser condenado aqui. Então, pra eu dizer isso, vocês imaginam o fundo do buraco que é. Então, assim, um júri que realmente é difícil saber se vão ser, de fato, imparciais. Ainda mais agora com recentes escândalos envolvendo jurados de lá, jurados que estão dando entrevista, tipo assim, de forma secreta, enquanto o julgamento tá acontecendo, e aí nada é derrubado, o julgamento continua, ai, não exagera, vou conversar com o júri e o juiz diz, coisas assim mega estranhas. E eu pessoalmente vejo que a menos que alguma informação mude pra abaixar um pouco a fúria das pessoas ali da cidade, porque o restante do país vê as coisas já de outra maneira, eu penso que a vida desse rapaz acabou. Eu não posso dizer hoje pra vocês e atestar a inocência absoluta do Daniel. Eu não posso, porque de fato eu não sei, então eu não posso afirmar. Mas eu também não posso dizer que ele é 100% culpado. Porque eu sei o que tem acontecido nos metrôs, eu sei o que tem acontecido na cidade. E, aliás, problemas que as pessoas têm reclamado constantemente. E você vê uma situação problemática quando parte do problema é que as pessoas chamam o uso de substâncias ilegais de remédio, como o tio disse. Não é remédio, é vício. Tem tanta coisa errada nesse caso que você fica enjoado e perdido ao mesmo tempo. Porque pode ter certeza, se alguém deveria ser processado aqui hoje, imediatamente, deveria ser o próprio estado de Nova York. Mas as pessoas não querem responder a perguntas difíceis. E é mais fácil fazer esses showzinhos ridículos do que olhar para o que realmente está errado e também de quem são os cúmplices, pois afinal, o estado não chegou aonde chegou sozinho. E o mais triste é que Nova York será Detroit moderna. Os cidadãos, os nova-iorquinos vão continuar reclamando e reclamando e se desesperando. Mas continuarão a votar nos mesmos legisladores que nada fazem para salvar a cidade, nem o estado. E quando tudo der errado, eles nunca vão se olhar no espelho e se perguntar como chegamos até aqui. Mas parte da coisa está nas mãos do eleitor, como sempre esteve. Os habitantes de Manhattan permanecerão fiéis à formação. Nenhuma quantidade de dor e destruição os dissuadirá disso. A cidade e o estado inteiro sofrem de síndrome de Estocolmo, que é quando vítimas de maus tratos se relacionam com seus captores ou agressores. Essa conexão psicológica se desenvolve ao longo de anos de cativeiro e abuso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai acompanhado por marcadores, um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser, tá bom? Você pode me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa que não venha toda por aqui, mas sempre sai por lá. E não deixe de conferir, é claro, a nova minissérie de 24 Horas da Mira, A Mansão da Playboy. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando. A gente se vê
vê no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!